Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Nau Cannon e estamos aqui para mais um Fique Fala. Agora com o sexto capítulo da fanfic O Quarto Cavaleiro. Na última. Na última. No último capítulo, no caso. Ai, tinha um bichinho aqui, gente. Foram mais ou menos as repercussões do que aconteceu em questão da última caçada, que no caso era a primeira caçada do Harry e do George, né? Então aí foi mais ou menos eles explicando. Eles não, né? Foi mais o Jorge que explicou pro Dinho o que aconteceu. Aí eles voltaram pra garagem do Singer. Eu acho que o ápice do capítulo, no caso, foi a interação do Harry com o Castiel, que aí o Castiel descobriu que o Harry, na verdade, é Harry Potter, não apenas Harry Black. E também em questão que o Sam tentou fazer uma pesquisa sobre quem era Harry Black, George Weasley, e ele acabou descobrindo muito pouco. A única coisa que ele realmente descobriu de fato é que aparentemente a guerra que eles tinham mencionado realmente aconteceu, só que ela foi noticiada assim como os casos deles são noticiados também, como se fosse apenas um desastre natural e essas coisas. E que os amigos que o Harry e o George tinham citado, que seria o Harry Potter, o Neville Longbottom, eles ganharam uma medalha de condecoração, eu acho que é assim que fala, que é tipo a maior que eles podem ganhar, tá ligado? Mas era tipo literalmente só isso que eles encontraram, tá ligado? Então aí eles estão suspeitando novamente do Harry e do George. Só que enquanto isso, o Cashel também tá, tipo, meio que tranquilizando eles, falando, tipo, mano, é, você realmente não precisa se preocupar com eles, porque eles não são uma ameaça para vocês. E ainda assim, incitando eles a envolver os outros dois no apocalipse. Eu acho que são. Tipo, os ápices do capítulo passado são esses, tá ligado? Agora, o capítulo 6 dias de treinamento. Não sei se vai ter realmente muita coisa importante nesse capítulo. Eu acho que vai ser realmente mais um capítulo. Vai ser um capítulo pra aproximar o Harry dos Winchesters, eu acho. Enfim, vamos lá. Capítulo 6 Dias de treinamento. Harry teve o melhor sono da sua vida depois que Castiel fez qualquer coisa que tenha mexido em sua alma que ele tinha feito no ferro velho. Infelizmente, ele já podia sentir a paz se esvaziando. Então ele resolveu aproveitar o máximo possível, mesmo dormindo profundamente sem pesadelos. Mesmo dormindo profundamente sem pesadelos, Harry ainda estava acordado antes do resto dos ocupantes da casa de Bob Singer. Ele imaginou que ainda estava no horário de Londres e cerca de 6 horas à frente. Isso não pareceu afetar Jorge em nada, que ainda estava roncando em seu catre na barraca. Catre? O que é catre? Calma aí, gente. Cama de viagem. Bem, Harry fez o que sempre fazia de manhã quando estava na casa dos Dursleys, ou quando acordava antes do monstro em ocasiões estranhas. Ele limpava. Embora a casa de Bob não estivesse suja, ela definitivamente estava desorganizada. Ele imaginou que Bob devia ter algum tipo de estrutura organizacional mental para seus livros de história, livros razões, suprimentos de casa e, bem, tudo. Não querendo ser repreendido mais tarde, Harry resolveu não tocar em nada da desordem, mesmo que isso fizesse sua pele arrepiar depois de uma vida inteira de organização e limpeza sendo literalmente espancadas nele. Não foi difícil encontrar todos os produtos de limpeza enfiados no que seria o quarto de Harry, também conhecido como armário embaixo das escadas.
Então Harry decidiu varrer, já que a sujeira e cascalho costumavam ser trazidos do ferro velho ao longo do dia. E tirou o pó de tudo, até mesmo da desordem. Esfregou a cozinha até que aparecesse, e até limpou o banheiro do andar de baixo. Ele teria limpado de cima também, mas não queria arriscar acordar os Winchesters, já que ficava bem ao lado do quarto deles. E Jim tinha provado ter um sono leve quando eles dividiam um quarto de motel. Depois de limpar o máximo que pôde sem mover as coisas, estava quase na hora de aqueles com horário central acordarem logo. Harry vasculhou a geladeira e a despensa até que ele aprontou os ingredientes para um café da manhã decente. Não era um inglês completo, mas era passável e saudável o suficiente para caçadores cuja vida exigia muito exercício em uma base normal. Harry estava cantarolando uma música das Irmãs Estranhas. Irmãs Sinistras, eu acho. É Sinistras, né? Baixinho, quando a primeira pessoa finalmente se juntou a ele na cozinha. Sam piscou no que passou por confusão abjeta e esfregou o rosto enquanto olhava para Harry virando bacon no fogão. O café é feito. Eu intencionalmente o transformei em alcatrão do jeito que vocês caras parecem gostar. Harry torceu o nariz para a desgraça do café em geral e da lama que os Winchesters gostavam em particular. Você está fazendo café da manhã? Sam comentou lentamente, no meio do caminho entre uma pergunta e uma declaração de fato. Harry deu de ombros e jogou um pouco de bacon em um prato de panquecas e estendeu para seu irmão. Eu ainda não me acostumei com a diferença de fuso horário, então pode ser útil se eu estiver acordado. Isso realmente parece bom. Sam franziu a testa para o prato em sua mão, como se esperasse que fosse intragável. Bem, deveria. Eu já pratiquei o suficiente cozinhando cafés da manhã. Harry bufou e zombou da panela para que Sam não percebesse seus sentimentos negativos sobre aquele comentário. Harry se perguntou se, em algum momento de sua vida imortal, talvez séculos depois, ele realmente resolveria os problemas que viver com os Dursleys havia esculpido em sua psique. Bem, ele tinha tempo, pelo menos. Então, o que vocês fazem quando não tem uma caçada? Harry perguntou, tentando mudar de assunto para que seu irmão gigante. Não, calma. Tentando mudar de assunto agora que seu irmão gigante estava sentado em segurança com café e despojando xarope em sua pilha de panquecas. Não sei, Sam deu de ombros desconfortavelmente, claramente desequilibrado por estar sozinho com Harry. Geralmente, jogos de sinuca. Faço alguns golpes de cartão de crédito, procuro outra caça, ou, mais recentemente, estudo sobre anjos e o apocalipse. Acho que caçar não paga bem. Harry levantou uma sobrancelha para seu irmão, percebendo que ele realmente não tinha pensado sobre como eles ganhavam dinheiro para viver. Sem julgamento, você está literalmente tentando salvar o mundo. Ele acrescentou rapidamente. Jim disse que você era policial? Sam perguntou, claramente testando Harry de alguma forma Calma aí. De alguma forma, se ele estudando atentamente seu bacon era alguma coisa. O que fez você querer mudar para a caça? Ser policial tem perigo, aventura, adrenalina, mas na verdade compensa. Você teve um encontro com o sobrenatural ou algo assim? Harry despejou massa na panela para mais panquecas, agora que ouviu seu outro irmão começando a descer as escadas. Você poderia dizer isso? Ele disse cuidadosamente, imaginando que precisava explicar isso pelo olhar incrédulo que estava recebendo. Ele suspirou na panela. Olha, as coisas são diferentes fora desse continente. As coisas sobrenaturais geralmente não são tão perigosas ou caóticas. Até mesmo os demônios evitarão algumas áreas. Eles existem lá, mas na maioria das vezes qualquer magia ou ambiente aqui na América do Norte não os afeta tanto em outros lugares. Por exemplo, meu pseudo-padrinho era um lobisomem, e uma das pessoas mais gentis e bem educadas que eu já conheci na vida. Jimbo foi ao entrar no quarto, seguido de perto por Jorge, que... não, tá certo, pseudo-padrinho. Eu tava confundindo o Remus com Sirius. Seguido de perto por Jorge, que parecia ter acabado de sair da cama com o cabelo bagunçado e manchas de delineador velho ainda sobre os olhos. Eu acho isso difícil de acreditar. Eu chamo isso de besteira, cara.
Jim resmungou e piscou surpreso com o café da manhã que Harry estava servindo. O mesmo que Sam tinha feito. Estamos falando de Remus? Essa parte é muito boa. Jorge esfregou os olhos para tirar o sono, borrando ainda mais o delineador e aceitou com gratidão a caneca de chá que Harry serviu para ele. Espera, havia um lobisomem chamado Remus, como Romulus e Remus, criados por lobos. Sam parecia completamente perplexo com a coincidência. Harry franziu a testa. Ele não tinha realmente pensado sobre isso. Remus recebeu esse nome antes de ser transformado em lobisomem. Essa era uma escolha estranha que seus pais fizeram que o levou a uma coincidência ainda mais estranha. Sabe, isso. Sabe isso? O sobrenome dele era Lupin. George acrescentou com uma risada. Quero dizer, se alguém ia virar um lobisomem, era ele. Greyback provavelmente fez isso só pela ironia de tudo. Mas isso é realmente irônico? Harry perguntou, ainda analisando quão estranho tudo aquilo era. Independente da palavra independente da palavra do vocabulário. George revirou os olhos e deu uma grande mordida no bacon antes de continuar falando. Harry não está mentindo para você. Remus foi incrível, um dos melhores professores que já tivemos. Lobisomens ainda são perigosos na Europa, mas apenas uma noite por mês. E há salvaguardas que podem ser colocados em práticas. Eles não são tão perigosos quanto os que você encontra por aqui, pelo que eu li, pelo menos. Certo, então não são só os fantasmas que são menos perigosos. Todo mundo esbarra em seres sobrenaturais, tanto quanto vocês dois? Porque eles não são mencionados nas notícias ou coisas assim, então. Jim franziu a testa, encharcando completamente suas panquecas com calda agora, e recebendo uma careta de todos os outros na sala, exceto Harry, que tendia a fazer o mesmo. Nem todo mundo. Harry começou de novo, realmente ficando frustrado por ter que escolher suas palavras com tanto cuidado para evitar contar muita verdade, mas também para não mentir. Fomos para um internato estranho que era bem mal assombrado. E tenho quase certeza que Remus foi lá para dar aula naquele ano, principalmente porque eu estava lá. Certo, então experiência com sobrenatural, mas não tanto do tipo perigoso. Sam resumiu, ainda parecendo muito incrédulo que tal coisa existisse. Não foi bem isso que eu disse. Ai, muito bom. Harry entregou um prato para George em seguida. Vocês têm basilisco na América? O quê? Franziu a testa profundamente e compartilhou um olhar confuso com Sam. Você quer dizer a cobra gigante e mítica que pode te matar com um olhar? Bob interrompeu enquanto rolava para dentro da sala, olhando ao redor como se algo estivesse muito errado. Brilhante, Jorge sorriu largamente. Ele disse mítico, Harry. Isso significa que eles provavelmente não os têm. Isso é um alívio se todo o resto aqui é tão selvagem. Maravilhoso. Eles também estão praticamente extintos onde viemos. Mas havia um vivendo nos esgotos debaixo da nossa escola. Harry deu de ombros e pegou uma caneca que tinha acabado de cozinhar e colocou em um prato para Bob. Certo, então desconsiderando essa insanidade por enquanto, Bob pegou o prato e olhou feio para Harry, deixando-o muito desconfortável. Você limpou minha casa? Há uma nítida falta de poeira que estava aqui quando fui dormir ontem à noite. Harry disfarçou seu constrangimento, despejando mais massa na panela. Bem, eu estava acordado e queria ser útil. Juro que não mexi em nada. Eu poderia ter. Calma aí, eu poderia ter querido guardar aquele pó. Talvez fosse um pó especial. Bob estava olhando. Ainda estava olhando acusadoramente. Cara, era poeira. Jim olhou para o homem incrédulo, falando com a boca cheia de panqueca. Eu simplesmente não gosto que mexam nas minhas coisas. O homem mais velho rosnou novamente antes de se enrolar até a. Não. Acho que seria antes de rolar até a mesa com seu café da manhã. Não ligue, não ligue para Harry. George riu, parecendo estar um pouco mais acordado agora. Ele tem que se sentir útil. Sempre que o turno dele chegava na minha vigília de suicídio, meu apartamento nunca estava mais limpo. Tenho certeza que você poderia ter comido no chão do banheiro e nem seria nojento. Santos seu café e parecia estar engasgando. Jim desceu com seu garfo a meio da boca. Com licença? Jim finalmente falou, distraidamente dando tapinhas nas costas do seu irmão engasgado.
Não ligue para George. Harry revirou os olhos e desligou o fogão agora que as panquecas estavam prontas e sentou-se no último assento vazio da mesa. Ele vive de drama, então joga as coisas na conversa que realmente deveriam ser levadas adiante em vez de simplesmente jogadas lá fora. E, como pano de fundo, isso foi há mais de 3 anos. George apenas riu e se levantou do seu lugar, pegando um prato e enchendo de comida. Não é como se vocês caras não tivessem problemas também, ele disse ironicamente, antes de colocar um prato na mesa bem na frente de Harry. Coma tudo isso, estou falando sério. Não, você não está. Você é George. Piadas em inglês, droga. Harry tentou com uma careta para toda aquela comida. Eu não estou com fome. Eu não me importo. Coma tudo ou esconder seus tênis até você comer. George apenas olhou de volta. Harry bufou, mas pegou a cauda para encharcar as panquecas. Ele não sabia com o que o monstro havia ameaçado George, mas seu amigo estava canalizando o pequeno sujeito excepcionalmente bem sempre que chegava a hora da refeição. Não era que Harry não gostasse de comida, ele simplesmente nunca sentia fome. Ou talvez ele não reconhecesse mais a fome. Às vezes, a comida também o deixava doente, e seu estômago dava cólicas. De qualquer forma, ele tinha um relacionamento muito complicado com a comida, e Monstro e George provavelmente estavam fazendo uma coisa boa. Mas Harry ainda não conseguia evitar ficar irritado. Ok, Sam franziu a testa para os dois mais profundamente do que Harry pensou que seria possível. Bem, eu não vou tocar nisso. Jim? Não, seguindo em frente. Jim balançou a cabeça firmemente e tomou um gole do café. Acho que deveríamos verificar um pouco do seu treinamento. Podemos trabalhar em tiro hoje. Talvez combate corpo a corpo amanhã. Sam e eu não podemos ficar em um lugar por muito tempo, ou os anjos vão nos rastrear. Mas quer proteger a casa de Bob tão ridiculamente bem que provavelmente ficaremos seguros aqui por mais alguns dias. Por favor, diga que vocês têm armas, pelo menos. Sam não parecia muito confiante nisso. Harry nos deu armas. George assinou geralmente em direção à tenda que eles desmontavam toda manhã e montavam novamente à noite. Ele, eles nos deram bala de prata também. Aparentemente, a família dele conhecia aqui ocasionalmente para caçar demônios e coisas nojentas por esporte. Eles eram literalmente loucos. Até tinham uma doença que levava o nome deles, a loucura Black. Mais de uma vez, o talento de George para o dramático. O que é engraçado, porque eu imagino muitos Black tendo essa linha de dramaticidade, né? Pelo menos se você pega por parte do Sirius, ou por parte da Bella também, do Draco, todos são muito dramáticos. Enfim, Harry deu um soco brincalhão no braço de George e deu uma mordida no bacon. Andy e eu parecemos ser demônios. É o que ele diz. George se inclinou conspiratoriamente para mais perto de Jim e piscou para ele. Só não toque nos meus livros. Bob ainda parecia estar fazendo bichinho porque Harry tinha limpado naquela manhã. Harry não entendia nem um pouco. Não era ser um bom hóspede e ajudar quando estava em algum lugar? Americanos. Ele simplesmente não os entendia nem um pouco. Bem, Harry cozinhou, então eu vou limpar a cozinha. Jim ofereceu assim que o telefone da parede com uma pequena placa de FBI embaixo tocou. Sam, você leva o Crazy 1 e o Crazy 2 para os fundos e vê o que eles têm, enquanto Bob cuida do que quer que seja. Certo, calcem os sapatos e peguem suas armas. Sam ordenou, colocando seu prato vazio na pia e voltando para cima para se vestir. SS Mike Kaiser. Bob rosnou autoritariamente no telefone do FBI. Harry desistiu das panquecas e puxou George de volta para a barraca antes que ele pudesse protestar. O que é o FBI? George sussurrou interessado. Harry suspirou e ficou feliz que George realmente reconhecia quando ele deveria perguntar coisas assim em voz alta e quando deveria fazê-los em particular. Viver no mundo bruxo era excepcionalmente isolador de qualquer coisa trouxa. E eles quase foram pegos de surpresa quando George perguntou o que era um toca-fitas no caminho para a caçada, dentro da audição de Jim. Felizmente, a explicação longa e indigna de Jim, enquanto enfiava várias fitas de rock clássico, eram diferentes dos toca também. Várias fitas de rock clássico diferentes no toca-fitas do Impala pareceu distrair o homem de perceber o quão estranho era George não sabia o que era.
Certo, então, FBI. Isso é como se bruxos assassinos fossem aurores e policiais. Que? Como? Que comparação é essa, Harry? Harry começou assim que eles entraram na tenda. Eu não entendi a comparação do Harry, gente. Pelo amor de Deus. Sam sentou-se em um. Gente, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Eu acho que. Eu acho que isso daqui deve ser um tipo de carro. Gente, não sei o que é isso. E observou os dois homens estranhos e muito suspeitos caminhando em sua direção, discutindo sobre uma coisa ou outra. Eles estranhamente se encaixavam muito bem na salada de frutas de problemas mentais e emocionais que eram a família Winchester e Bob Singer. O ruivo, vestido do que deveria ser uma saia de couro, estava atualmente gesticulando com sua arma, e isso era absolutamente inaceitável. Ei, idiota, largue isso e pare de apontar para as coisas. Você quer matar alguém? Sam gritou com raiva para eles, parando a discussão imediatamente. Ele se levantou, pairando sobre os dois, sabendo que estava sendo o mais intimidador possível e não se sentindo mal por isso. Cara, não está carregada. Jorge levantou uma sobrancelha despreocupado, mas apontou a arma para o chão. Eu não me importo porra nenhuma. Sam olhou ferozmente, de repente se lembrando de John Winchester, uma quantidade desconfortável e inaceitável. Você nunca aponta uma arma para alguém que não está planejando atirar, esteja ela carregada ou não. Eu te disse, Harry bufou, embora ele também não parecesse nem um pouco preocupado. Era como se eles não tivessem medo de levar um tiro, nem um pouco. De repente, eu estou mais preocupado com vocês dois sabendo sobre segurança com armas do que com sua habilidade de realmente acertar alguma coisa. Sam gesticulou para onde ele havia colocado algumas latas de cerveja velhas para eles atirarem. Espero mais de um ex-policial. Ele acrescentou com um olhar furioso para o homem mais baixo. Jorge bufou em diversão. Ah, isso foi basicamente só papelada, certo, Harry? Ele provocou. Harry revirou os olhos, e Sam sabia que estava perdendo algum tipo de piada interna aqui. Era frustrante, e provavelmente o que todos os outros sentiam ao redor dele e de Jim. Só coloque as armas no capô do carro e quero que você desmontá-las e montá-las de volta. Que parte é o capô? Eu amo muito Jorge, gente. Jorge sorriu e levantou uma mão como se estivesse fazendo uma pergunta. Sam pode estar tendo um derrame. Dean definitivamente estaria se tivessem perguntado isso a ele. É o capô, companheiro. Harry explicou com um sorriso de quem come merda. Sam, de repente, dolorosamente, percebeu que Dean chamava... Percebeu o que Dean chamava de sua cara de vadia. Ele sabia exatamente como era agora. Sam suspirou. Certo, britânicos. Era só um termo. Não que o cara realmente não soubesse uma coisa muito simples sobre carros. Jim vai ficar me devendo essa por isso. Ele resmungou, já sabendo que era verdade. Então, como vão as coisas? Jim perguntou, limpando as mãos úmidas no jeans. Quando finalmente escapou, quando finalmente escapou da limpeza para se juntar ao grupo do lado de fora. George estava tirando enquanto Harry estava parado ao lado. Parecia um bom sinal que George estava acertando a maioria das latas. Melhor do que eu temia inicialmente. Não tão bom quanto eu esperava. Sam explicou sus. Ih, tá, desliguei. Calma aí, gente. Desligou meu monitor aqui. Eu bati na tomada aqui e acabou desligando. Voltou. Me perdi agora, calma aí. Sam explicou sucintamente. Preocupantemente, George é melhor que Harry, o ex-policial. Nenhum dos dois é terrível, mas eu esperaria que Harry fosse melhor. Mas suas mãos parecem tremer. Não sei de onde isso vem, mas é um problema. Jim franziu a testa enquanto se inclinava contra o carro e observava os dois com seu irmão. Ele estava rapidamente criando estratégias e se preocupando com cenários em sua cabeça.
Nós apenas teremos que colocá-lo em serviço de espingarda, então. Precisão não é tão importante. Sam pareceu chocado por algum motivo. Você não está realmente planejando levar esses dois para caçar conosco quando sairmos daqui, está? Jim piscou. Ele nem tinha percebido que estava planejando que os dois britânicos ficassem com eles. Eles nunca conversaram sobre isso. E ele nem sequer ponderou conscientemente as opções. Por alguma razão, ele simplesmente presumiu que os dois ficariam com eles. Não sei. Ele se atrapalhou. Cass disse que eles eram úteis. E não podemos simplesmente deixá-los aqui com Bob, podemos? Bob definitivamente vai atirar neles. Ainda não vi nada de útil de nenhum desses idiotas, Sam bufou em escárnio. Sério? Jim bufou... Calma aí. Jim bufou divertido para seu irmão. Transforme isso em idiotas e você seria Bob agora mesmo. Não diga isso. Sam fez uma careta. Eu estava você aprendendo sobre segurança de armas mais cedo e soei exatamente como o papai. Talvez eu precise ver se Cass pode limpar meu cérebro ou algo assim. Jim, de repente, ficou excepcionalmente desconfortável. Ele estava tentando descobrir como abordar o assunto já há um dia, desde que eles retornaram da caçada. Esta era a abertura perfeita, e ele simplesmente não sabia como lidar com isso. Sammy, não me chame de Sammy. Sam lançou-lhe o olhar de sempre, parecendo não perceber que algo estava acontecendo. Então, Sam, Jim tentou novamente. Não, o que você fez? Sam de repente tinha todo o seu foco em Jim, não mais observando os dois britânicos, cuja postura era horrível. Não, coloque isso. Ele poderia consertar em um minuto. Não se distraia. Nada, mas eu aprendi algo sobre o papai. E não tenho certeza como você vai reagir. Jim estremeceu. Isso era grande, era astronômico. Jim não conseguia nem processar. Em uma escala de que vai desde quando o papai não nos deixou dinheiro para comida, até quando ele disse que você provavelmente precisaria me matar. Onde essa catástrofe vai acontecer? Sam cruzou os braços e pareceu se preparar para o que quer que estivesse por vir. Mais perto do segundo. Não, não tem nada perto do segundo. Nossa, ele quer comparar o pai dele ser muito provavelmente bissexual e ser hipócrita sobre isso. Se bem que tem a questão do pai dele ter batido nele, né, por causa disso. Mas ainda assim, mano, comparar com o John ter falado que o Jim teria que matar o Sam, caralho. Jim suspirou. Cara, o pai deles era uma merda às vezes. Às vezes, eu não sei quando ele não foi, tá ligado? Sam respirou fundo e assentiu. Certo, então me bata com isso. Não pode ser pior do que descobrir que eu sou a camisinha humana de Lucifer. Jim torceu o nariz para isso, mas viu o ponto do irmão. Harry finalmente disse porque queria conhecer o pai, mas mais do que apenas aprender a caçar de qualquer maneira. Aparentemente, veja só, o pai e o pai de Harry estavam em algum tipo de relacionamento, tipo, romanticamente. Jim deixou isso ali, enquanto Sam inclinava a cabeça para o lado e franzia a testa. Quão sério? Uh, Jim analisou o que Harry lhe dissera quando seu cérebro estava em uma névoa. Tipo, mais do que uma transa de uma noite, menos do que um relacionamento real. Ai, que ódio dessas motos, véi. Puta que pariu. Jim franziu a testa quando percebeu que isso não parecia estar abalando as fundações do mundo de Sam. Seu irmão bufou e deu de ombros. Meio hipócrita da parte dele, certo? Ele definitivamente parecia não apoiar nenhum casal do mesmo sexo que encontrávamos. Embora o quão bêbado ele ficou durante aquele trabalho em Topeka com o português assombrando aquele casal. Isso pode fazer sentido agora se ele estivesse agressivamente enrustido. Espera, isso não te incomoda nem um pouco? Jim perguntou, estudando o irmão atentamente. Não, por que faria isso? Sam perguntou lentamente, agora claramente observando seu irmão abalado. Você tem algum problema com relacionamentos do mesmo sexo, Jim? Eu não achei que tivesse, e você tem sido muito legal, para você pelo menos, com George. O quê? Claro que não! Jim interrompeu antes que Sam pudesse continuar indo para onde sua mente estava indo. Não era isso, absolutamente.
Jean abaixou o tom quando viu Harry olhando na direção deles, antes de voltar a carregar sua arma. É a porra da hipocrisia de tudo, ele sibilou. Olha, papai nunca disse nada pra você, disse? Sobre suas experiências, sobre seus filhos e suas vidas ou algo assim, disse? Quero dizer, eu tentei o meu melhor para mantê-lo longe do seu caso, mas... Espera, Jim. Sam colocou uma mão no ombro de Jim e apertou, aterrando-o levemente. Papai já te disse alguma coisa? Não é importante. Jim balançou freneticamente. Isso não era algo que ele pretendia desenterrar. Ele só queria ter certeza de que Sam sabia que ele poderia viver sua vida como quisesse. Eu só quero que você saiba que eu não sou o pai. O que quer que você sinta, por quem quer que você sinta, eu não dou a mínima. Bem, além disso, você está feliz e eles estão te tratando bem. E que não é Ruby de novo. Jim, Sam respirou fundo. Seus olhos pareciam não ver muito mais do que Jim queria que ele visse. Não que isso importe, mas eu não estou interessado em homens desse jeito. Eu sou hétero. Mas eu espero que você saiba que o mesmo vale para mim também. Eu sei que é o apocalipse, mas nós vamos parar com isso. E eu quero que você seja feliz, seja com quem for. Jim bufou ironicamente. Isso não ia acontecer. Nenhum dos dois. Tanto faz, Sammy. Não, não tanto faz, Jim. A mão de Sam apertou o seu ombro quase dolorosamente. Eu não vou pressionar. Mas um dia desses, eu realmente espero que você se sinta confortável o suficiente para me contar o que quer que o papai tenha feito. Ai, gente, o Sam é muito fofo. Todos nessa fic são fofos, né? E o Jim é um enrustido, tadinho. Mas faz sentido ele ser enrustido, tá ligado? Depois de John, faz muito sentido. Jim tirou a mão de seu ombro e limpou a garganta. Não, ele não estava lidando com isso agora. Se todos eles iam morrer logo de qualquer maneira, ele levaria para o túmulo. Isso soou como uma ideia maravilhosa. Jorge, alargue sua posição. Onde você aprendeu a atirar, afinal? Ele gritou antes de pisar forte para empurrar as pernas do cara para mais longe e escapar desse momento desconfortável demais. Então, as filmagens foram uma bagunça. Filmagens? Eu acho que era pra ser treinamento, né? Mas enfim. Jorge estava dolorido das pontas dos dedos até os braços e as costas. Os irmãos não os deixaram descansar o dia todo, além de uma pausa para o almoço e outra para o jantar. Objetivamente, eles estão muito melhores do que quando começaram o dia. Aqui, Harry entregou uma poção a ele, que George aceitou com gratidão. Talvez devêssemos racionar isso, já que preparar poção na cozinha pode ser uma boa ideia. George percebeu tardiamente, depois de já ter bebido a poção que havia eliminado magicamente as dores de seus músculos. Não, nós precisamos estar no topo do nosso jogo o tempo todo. Harry balançou a cabeça firmemente. Se precisarmos reagir rapidamente, não quero que você tenha músculos doloridos ou algo assim. Se ficarmos sem poções, farei com que Monster nos envie mais por coruja. Isso vai levar uma eternidade, mesmo com a magia da coruja. Jorge concordou, mas ainda apresentava muitos problemas. Então vamos preparar na tenda. Só pegue as poções agora e depois a gente resolve. Harry acenou para ele e foi pegar o celular. George observou Harry escapar para um canto distante da sala, para sua ligação regular com Ted. Harry sorriu amplamente, mas George sabia que seu amigo ficaria ainda mais taciturno, taciturno, taciturno quando a ligação terminasse, sentindo a falta do afilhado e se sentindo culpado por não estar fazendo mais. Não querendo se intrometer, George caçou algumas meias e saiu da barraca para preparar um chá ou algo assim. Ele parou e abriu a boca. Não, caminho. Ele parou e abriu a porta para sorrir para Jim, que estava sentado na varanda da frente. Não está cansado? Finalmente colocou seu corpo no fuso horário de Deus? Jim bufou de onde parecia estar segurando um grande copo de whisky. George riu e desconsiderou suas intenções anteriores de chá, e em vez disso pegou um copo da cozinha para compartilhar um pouco do whisky de Jim. Harry está falando no telefone com seu afilhado, e há um limite para a quantidade de conversa de bebê que uma pessoa pode suportar. Jim resmungou obrigatoriamente quando George roubou uma garrafa de whisky.
mas não protestou de fato. Ele estava começando a entender Jim muito bem no curto período que eles ficaram juntos. Jim tinha toda essa fachada de arrogância e sarcasmo que ele montava para impedir que as pessoas se aproximassem demais, nunca conseguindo realmente demonstrar emoção positiva ou cuidado verdadeiro. George estava fascinado pelo que havia feito esse homem ser do jeito que ele, do que, ser feito do jeito que ele era, mesmo com todos os palavrões e rosnados. Jim às vezes ficava vermelho ou olhava para baixo em constrangimento, como se nunca esperasse que alguém realmente se interessasse por ele apenas por ser Jim, por quem ele era. E George estava começando a ficar muito interessado, vergonhosamente. Ele limpou a garganta. Então, nós somos tão ruim quanto. Nós somos tão ruim que você precisa afogar suas mágoas ou algo assim? Ele perguntou, olhando para o homem que parecia desgastado por mais do que apenas a vida por cima da borda do copo. Jim soltou uma risada e despejou mais uísque em seu corpo. Não, ei, ficou realmente tão ruim assim para você, quero dizer. Você não precisa me dizer, Jesus, sério. Mas você mencionou isso no café da manhã. E eu estava pensando. Eu tinha um irmão gêmeo, George disse, fechando os olhos enquanto cortava a divagação sem fim. O nome dele era Fred, mas não éramos apenas irmãos. Era como se fôssemos parte da mesma pessoa, como se nossas almas estivessem conectadas. Nós terminávamos as frases um do outro, sempre sabíamos o que o outro estava pensando. Eu sabia se ele estava machucado ou doente. Nem nossa mãe conseguia nos diferenciar antes de eu ir e ter minha orelha cortada. Ó, Jim disse calmamente, e pela emoção daquela única palavra, George sentiu mais do que nunca que talvez alguém realmente entendesse do que ele estava falando. Às vezes meu peito ainda parece apertado, como se um peso o pressionasse, e eu não consigo respirar. George abriu os olhos e admitiu pela primeira vez desde que Fred morreu. Ele não sabia porque sentia que Jim entenderia quando ninguém mais entendia, mas sabia que, em algum nível, esse homem entendia. Fred morreu em uma explosão. Uma parede caiu sobre ele. Merda. Jim suspirou. A cor abandonando seu rosto. Quando George virou sua bebida, Jim pegou a garrafa e imediatamente devolveu para ele. Eles ficaram em silêncio por um tempo, apenas olhando pela janela para a luz fraca do ferro velho e bebendo seu whisky. Eu vendi minha alma por Sam, Jim disse de repente no silêncio. Fui para o inferno e tudo para mantê-lo vivo. George engasgou com sua bebida e pensou que eles realmente deveriam parar de dizer coisas chocantes como essa, quando as pessoas estão consumindo líquidos. Como inferno, inferno? Ele perguntou em um gaguejar. É, Jim assentiu, olhando pela janela e se recusando a encará-lo. O tempo passa de forma diferente no inferno. Então foram quase 4 meses aqui em cima, 40 anos para mim lá embaixo. Eu ainda estaria lá se não fosse por Cass, ou bem, a agenda dos anjos e tudo mais. Mas eu prefiro dar o crédito a Cass. Pelas calças do maldito Merlin. George suspirou, sem nem mesmo entender como essa pessoa ainda era um ser humano funcional. Por Sam, eu faria de novo também, disse Jim com firmeza. E George sentiu como se nunca tivesse entendido alguém melhor naquele momento desde a morte de Fred. Aos irmãos. George estendeu seu copo. E Jim finalmente olhou em direção para brindar com seu. Aos irmãos, ele concordou. Quantos você tem, afinal? Harry disse que você tem uma irmã também? George saiu pensando em sua família. Bill é o mais velho, trabalha em um banco, mas parece um roqueiro. Foi um pouco atacado durante a guerra, mas ele aguenta bem. Mais do que perder uma orelha? Jim levantou uma sobrancelha, olhando para o buraco na lateral do rosto de George. George deu de ombros. Isso realmente nem o deixou mais constrangido. A maioria das pessoas sabia como isso aconteceu e não tocava no assunto. Então ele simplesmente deixou de lado. Ele tinha um rosto bonito, o que eu posso dizer? Bem, então o banqueiro Bill com um rosto bonito. Dinha sentiu como se estivesse planejando se lembrar dessa informação e estivesse interessado em ouvir mais. George riu e continuou. Charlie é o próximo, e ele é como um tratador de zoológico. Ele trabalha com animais na Romênia. Charlie, o nerd dos animais.
Jim sorriu e tomou um gole de sua bebida, parecendo mergulhar na vida dessas pessoas que ele provavelmente nunca conheceria. Não, Percy é o nerd. Ele é o próximo. E um burocrata até o fim. Ele trabalha no governo empurrando papéis ou algo assim. Jorge deu de ombros, sem ter certeza do que exatamente Percy fazia. Então tem eu e Fred. E Ron é o próximo. Ron, o herói de guerra. Jim declarou com um aceno de cabeça. E George franziu a testa. Ele tinha certeza absoluta que eles nunca mencionaram Ron perto dos irmãos. Cachel te contou isso? Ele perguntou, timidamente, pensando o quanto o anjo havia revelado sobre eles. Jim lançou um pequeno olhar desafiador. Sam pesquisou sobre você no Google, é claro. Ronald Weasley conseguiu algum tipo de metal com Harry Potter e outras pessoas. Imaginei que ele fosse seu irmão. Sim, ele é. George suspirou levemente. Ele imaginou que deveria ter esperado que eles pesquisassem, mas ele não tinha a mínima ideia do que era essa coisa de Google. De qualquer forma, ele é um policial agora. Vai se casar em alguns meses com Hermione. Precisaremos voltar para a Inglaterra para isso. Tivemos que prometer a mamãe. Jim revirou os olhos como se casamentos fossem perda de tempo. Ou talvez ele não acreditasse que eles ainda estariam vivos naquela época. Nenhum dos dois. Ele finalmente assentiu. Mais alguém? É, Jenny, minha irmã, é a mais nova. Ela gosta de esportes e provavelmente corre mais perigo que todos nós atualmente. Com o jeito que ela joga. Juro, ela sofre mais faltas que Marcos Flint. E ele é famoso por jogar sujo. Eu acho que eu gostaria disso, irmã. Ele sorriu maliciosamente. Ei, tire as mãos da minha irmã. Jorge franziu a testa de brincadeira para ele e estendeu a mão para chutar sua perna levemente com um pé de meia. Na verdade, ele não deixaria seu caçador chegar perto de sua irmã. Espera, ele acabou de pensar em Jim como... Não, apagando da memória, não aconteceu. Beba mais uísque. E quanto a Harry, ele tem irmãos? Pergunta delicada. Ele não mencionou ninguém além do pai. Jim perguntou. E não era essa a pergunta. Não era essa a pergunta de 1 milhão de galeões? George cantarolou. E tomou um gole de sua bebida para ganhar algum tempo. Harry está sozinho agora, ele finalmente disse. Ele sempre foi sozinho. O pai de quem ele fala realmente não estava em sua vida. Não foi culpa de Sirius, não realmente. Foi apenas uma situação muito ruim. Para irmãos, bem, ele tem meio irmãos, mas eles não são próximos. Talvez isso mude em algum momento no futuro. Jorge não conseguiu evitar fazer um contato visual direto enquanto bebia sua bebida, recusando-se a dizer mais. Se os irmãos mandassem Harry embora quando finalmente soubessem quem ele era, ele não se importava com o quanto Jim o fascinava. Ele jogaria todo o seu arsenal de pegadinhas que eles rejeitaram para a loja por serem muito perigosas nos homens. Eles sentiriam sua ira pelos próximos anos. Isso se eles não morressem todos nesse apocalipse. Mas ei, Harry estava nisso, então estaria tudo bem. George esfregou a nuca, percebendo o que tinha acabado de fazer. Todo mundo sempre colocava Harry para salvar o dia. E essa era uma das razões pelo qual ele teve que deixar a Inglaterra. George se recusou a fazer isso também. Não havia como negar que Harry era o mestre da morte, e provavelmente esse cavaleiro com quem que eles estavam procurando, o mesmo que o próprio Harry ainda não tivesse juntado as peças. Mas ainda assim, ele se recusou a simplesmente presumir que Harry iria lidar com tudo. Jane não parecia ter testemunhado nada da batalha interna de George, que George tinha acabado de passar, e apenas terminou sua bebida e se levantou. Bem, espero que você esteja afim seria... Sparring seria... Luta corpo a corpo, né? Amanhã. Sam e eu não vamos pegar leve com você de jeito nenhum. Ah, eu estava esperando que Bob lutasse comigo. George deu um sorriso tímido, arrancando uma risada enquanto o Jim voltava para casa. Com cadeira de rodas ou não, Bob ainda pode te derrubar, ele disse por cima do ombro. Eu gostei dessa conversa, foi fofa. Sam levou um lenço ao nariz sangrando e olhou boquiaberto para a cena à sua frente. Hoje não era nada parecido com ontem. Ele e Dean tinham limpado um lugar na grama
onde pousar com força não machucaria ninguém tanto quanto o cascalho. E quase arrastaram os 2 homens britânicos para lá. Depois do café da manhã, que Harry tinha cozinhado novamente. Sério, aquele garoto sabia cozinhar. E desconfiado ou não, Sam estava lentamente começando a querer mantê-los por perto para mais para calma aí. Mantê-los por perto apenas para as refeições caseiras, em vez de comer comida de viagem de lixo o tempo todo. Pelo menos George estava usando um moletom e uma camiseta hoje, em vez de uma saia para o sparring. Mas Sam ainda não tinha grandes esperanças para nenhum deles. Dean insistiu que Sam e Harry fossem primeiro, apenas pelo puro valor de entretenimento de serem astronomicamente diferentes em tamanho. Claramente, Sam teria sido mais adequado para o sparring com George, e Dean com Harry, apenas fora da classe de peso e altura. Mas Harry apenas deu de ombros e concordou. Francamente, Sam não queria matar o cara por acidente, e ele era tão pequeno e magro. Ele entrou nisso prometendo pegar leve com o garoto, e isso mudou rapidamente em um instante. Harry era treinado, tipo, Sam e Dean eram bons lutadores, mas seu estilo de luta era mais briga de bar até a morte, do que qualquer coisa parecida com estilo ou estrutura real. Esse garoto tinha atingido mais pontos de precisão em Sam do que ele sabia que existiam, e podia usar seu pequeno e minúsculo corpo como uma alavanca quando Sam nem percebia que era possível. Além disso, ele era rápido. Como questionar se ele era realmente rápido como humano? Depois de bater no chão várias vezes para fazer seus ouvidos zumbirem, Sam bateu para pegar um saco de ervilhas congeladas e um lenço para o nariz. George não pareceu surpreso. Harry não parecia ter suado. E Dean, o bastardo, estava rindo muito. É, continue rindo, você é o próximo, Sam olhou para ele, enquanto ele cuidava de seus ferimentos. Dean era realmente um lutador melhor que Sam, que era o homem suficiente para admitir isso. Sam tendia a usar seu tamanho e força bruta acima de qualquer habilidade real. Dean basicamente lutava sujo, o que era perfeitamente bom contra um metamorfo ou lobisomem. Mas Sam ainda estava um pouco preocupado com Harry, mesmo depois de levar uma surra. No entanto, Dean estava totalmente caído no chão, segurando sua virilha e gemendo. Aparentemente, Harry também não estava acima de lutar sujo. Então, eu sou o próximo ou o Harry cansou todos vocês? Porque eu estou tranquilo com isso, George perguntou, com um grande sorriso no rosto enquanto dava um high five no amigo. Me deu um minuto, Jim gemeu no chão. E Sam tinha certeza que ele precisaria de mais de um minuto. Honestamente, Sam estava precisando mais do que um minuto. Eu estou chamando, Jim. Precisamos de Cass. Jim gemeu. Você treinou com monges das sombras em alguma escola ninja remota ou algo assim? Treinamento policial. Harry sentou-se ao lado de George e sorriu para o homem que ainda tentava se levantar do chão. É possível que eu tenha aprendido muito rápido e me tornado um instrutor logo no começo. Sam revirou os olhos e tirou o celular do bolso da jaqueta. Vou ligar para o Cass. Mesmo que George seja terrível. O que ele meio que é. Harry riu. Mesmo assim, estou com dor de cabeça, disse Sam, apertando a descarga rápida para o anjo. Sam? Cashel respondeu no terceiro toque. Ei, Cass! Jim gritou do chão, arrancando uma risada de George. Ei, Cass! Sam ecoou e colocou a ligação no viva voz, já que Jim insistiria em saber exatamente o que foi dito de qualquer maneira. Você está ocupado demais para voar até a casa de Bob por apenas 1 ou 2 horas? Nós temos lutado com os caras britânicos e Harry... Você precisa de cura? Cass interrompeu, fazendo George e Harry rirem. Não, bem, talvez. Sam tirou o lenço do nariz. E quando viu um pouco de sangue. Ainda viu um pouco de sangue fresco. Principalmente esperássemos que você. Calma aí. Esperássemos que você pudesse substituir George, já que Dean e eu estamos. Sim. Lambendo suas feridas. Harry gritou em direção ao telefone. Olá, Harry. Cass comentou, recebendo uma carranca de Sam. O anjo parecia carinhoso em sua saudação. Cass geralmente parecia apenas estoico ou levemente irritado, independente das circunstâncias. Ei, Cass!
Harry respondeu com um grande sorriso, que agora fez a sobrancelha de Sam subir até a linha do cabelo. Agora, o que diabos estava acontecendo ali? Uma rajada de vento e bater de asas fez Castiel chegar. Calma aí. Fez Castiel fechar seu antigo celular flip, enquanto estava bem em cima de Jean. Jean, ele cumprimentou. O menor sorriso que Sandy já tinha visto em seu rosto. Imagino que você pensou que isso seria mais fácil do que realmente foi. Ele fez Sandy ir contra mim. Calma aí. Ele fez Sandy ir contra mim primeiro. Harry disse orgulhosamente a ele. Sam ficou surpreso com o tanto que. Calma aí. Sam ficou surpreso que tanto Harry quanto George não pareciam nem um pouco perturbados que Castiel tinha aparecido do nada. Sim, ele já tinha feito isso antes na presença deles. Mas ainda surpreendeu ele e a Jean, e eles conheciam o cara há mais de um ano. Você está ferido? Cass realmente passou por cima de Jean para olhar primeiro para Harry. Ei, eu estou sangrando aqui, Sam protestou, mesmo quando Harry deu ao anjo um sorriso bobo e garantiu que ele estava bem. Sereito? Calma aí. Que porra é essa? Ai, meu Deus. Calma aí. Ah, tá. Era pra ser certo. A tradução ficou errada aqui. Certo. Jorge parecia estar na mesma página que Sam, enquanto olhava entre os dois incrédulos. Então, o caranjo vai lutar comigo ou o quê? Se for preciso, Cass deu de ombros e tirou aquele casaco horrível que ele sempre usava. Rápido, queime! Jim de repente estava bem o suficiente para pular e tentar agarrar o casaco. Harry, você poderia por favor guardar isso para mim? Kasia olhou feio para Jean enquanto entregava o seu querido casaco a Harry, que veementemente e dramaticamente prometeu protegê-lo com sua vida. Eu amo. Quase distraidamente, Cass cutucou dois dedos na cabeça de Sam ao passar, parando o sangramento e curando seu nariz. Obrigado, cara, ele gritou, enquanto Cass apenas ficou ali parado e esperou George atacar como se estivesse entediado. George não era tão bom quanto Harry. Cass o colocou no chão em 2 segundos, depois novamente em 5, depois novamente em 2. George apenas gemeu e se recusou a ficar de pé. Posso tentar com Sam? Ele protestou. Claro, Cass me curou. Sam se levantou e sorriu para o ruivo. Jorge mal estava de pé quando Sam varreu suas pernas debaixo dele e ele estava no chão novamente. Eu te ensinei melhor do que isso, Harry zombou de seu amigo. O combate corpo a corpo não é o meu forte, Jorge olhou para ele. Nem atirar, cara, Tinho lembrou. Você só vai ficar bonitinho para um mendigo ou algo assim? Ouvi dizer que George Weasley é excelente em pirotecnia. Cashel acrescentou prestativamente. Agora, isso era algo que Sam estava interessado em ouvir mais. Então, você pode explodir merda? Jean esclareceu porque isso poderia realmente ser útil. Fácil, George bufou e saiu do chão. Você quer que eu coloque fogo em um de vocês ou exploda vocês a 50 metros de distância? Eu pego vocês. Mas armas e punhos e tudo? Não sou bom nisso. Ele vai aprender, Cass disse confiantemente. Como se esperasse que Sam e Jean ensinassem o cara. Quer tentar me enfrentar? Harry perguntou a Cashel. E Sam quase juraria que estava beirando a flerte. Cass assentiu e olhou feio para Jean. Se você tocar no meu casaco, eu vou pedir para George colocar fogo em você. Ou me explodir a 50 metros de distância. Jean riu baixinho. E Sam quase teve um derrame com isso. Ele tinha quase certeza que seu irmão estava profundamente enrustido depois da conversa recente sobre o pai. E ele definitivamente não esperava nenhuma insinuação que não fosse firmemente centrada em mulheres. George pegou e balançou as sobrancelhas para Jean. Oh, amor, pelo menos, ele disse com insinuação suficiente para que Sam estivesse ficando rosa. Jean estava vermelho e brilhante. O Sam de vela. Ai, Cass comentou secamente, de onde eles nem tinham percebido que ele estava firmemente deitado de costas no chão. Sério? Jim comentou, mas Sam marcou isso como um tique, ainda mais na categoria suspeito para os dois caras. Isso não machucou você? Na verdade, não. Cass deu de ombro ainda no chão. Isso realmente forçou o ar para fora dos meus pulmões, o que não foi nada agradável. Acho que também posso ter subestimado Harry. É tudo parte do meu charme. Harry sorriu enquanto estendia a mão para ajudar Cass a se levantar. Ei, seus idiotas! Bob gritou para eles da varanda. Tenho uma caçada para vocês.
Alt e Roy ligaram sobre precisar de reforços em um caso envolvendo bruxas. O Harry e o George nesse momento. É o que, caralho? Malditas bruxas, Jim gemeu como sempre fazia. Sam concordou com todo o coração com o sentimento. No entanto, como Jim gostava de comentar, sempre havia muitos fluidos corporais e maldições insanas sempre que lidavam com bruxas. Harry e George pareciam estar tendo uma conversa silenciosa apenas com os olhos. Podemos ir com vocês? Harry finalmente perguntou quando chegaram a algum tipo de conclusão. Walt e Roy são um pouco antiquados. Não tenho tanta certeza sobre isso. Jim definitivamente olhou para George quando disse isso, e Sam também ficou preocupado. Harry e George pode ajudar. Devo retornar à minha busca. Cashel desapareceu, como sempre fazia depois daquela observação. Seu casaco! Harry pegou o sobretudo e gritou para o ar. Cashel, o casaco desapareceu um segundo depois de suas mãos. Isso definitivamente não fica menos irritante, ele comentou. E Sam não conseguiu evitar concordar. Realmente não ficava. Apressem-se, Bob gritou antes de rolar de volta para dentro de casa. Olha, Sam olhou para Jim e depois para os dois homens à sua frente. Prometo que serei bom. George levantou a mão solenemente. Nós ficaremos fora do caminho e não atrapalharemos seu estilo nem um pouco. Poderíamos colocá-los em pesquisa, Jim ofereceu, expressando suas preocupações a Sam através de um olhar. Sam suspirou. Eles precisavam ver esses dois em ação mais. E Cashel disse que eles poderiam ajudar. Se eles os mantivessem longe de Walt e Roy, então talvez não houvessem fogos de artifício. Tudo bem, ele finalmente admitiu. Uhul! George aplaudiu dramaticamente. Estou sempre pronto para conhecer novas bruxas. George piscou para Harry, que lhe deu um soco no ombro e revirou os olhos. Sam franziu a testa. O que esses dois estão querendo dizer? Gente do céu. O Harry saindo claramente mais forte do que o Sam e o Dean esperavam. Nada de novo, né, gente? Pelo amor de Deus. E ele derrubando o Cashel. Gente do céu, muito bom, muito bom. Agora eu tô ansiosa pra ver o próximo capítulo, que vai ser sobre bruxas, aparentemente. Eu não lembro muito bem o que acontece nesse capítulo, eu não lembro. Mas, puta que pariu, muito bom. É isso, gente. Então, comentem o que vocês estão achando da fanfic aqui embaixo. A mesma coisa de sempre, né? Comentem o que vocês estão achando da fanfic aqui embaixo, o que vocês esperam do próximo capítulo. Tentem acompanhar a nossa outra fanfic que a gente está acompanhando, que é a Em Avante, que é uma fanfic do James Potter com Regulus Black. Cliquem no link aqui embaixo para dar apoio à fanfic e à autora dessa fanfic, comentando na fanfic, curtindo a fanfic e essas coisas. E acredito que é isso. Até a próxima.